Boa tarde, pessoal. Hoje é 19 de janeiro de 2023, 17h03. Estamos aqui retomando, depois do recesso de fim de ano, o estudo do Ser e Tempo. Estamos há 7 semanas de acabar os capítulos do volume 2. E hoje a gente vai trabalhar o parágrafo 72 e 73, que abre o quinto capítulo, que é temporalidade e historicidade, né? É uma série de parágrafos interessantes, porque ele vai trabalhar justamente a relação ontológica do ponto de vista da história, né? Então, a questão da presença do ponto de vista da história. Eu acho que são capítulos muito sutis, que isso mostra mostra o viés do Heidegger no sentido do primado da presença, né? Na constituição da temporalização da história e seu aspecto temporalizador. Eu acho que é um capítulo muito rico, assim, muito rico. O capítulo como um todo, esses parágrafos, né? Vamos ver como é que a gente vai destrinchar esses parágrafos, né? Eu dei uma relevada de alguns temas aqui, tá? O tema central, como ele mesmo coloca no parágrafo 72, é a questão do sentido do ser em geral, como um tema-chave da analítica existencial que ele trabalha. Portanto, a compreensão do ser, que é, de fato, essa dimensão fenomênica do fenômeno, né? Que aparece a partir do próprio ser, né? E que, com a questão da temporalidade, no seu processo de temporalização, existe a possibilidade de cura, né? Que é esse processo no qual a presença se abre e vai se revelando para o sujeito com os outros no mundo, né? Esse processo de cura, caracterizado pela temporalização, se desentranha numa relação entre morte, débito e consciência. São vários elementos que a gente tem trabalhado no livro inteiro, que o Heidegger apresenta, né? E que leva-se a se indagar justamente qual que é o projeto dessa existência própria, em que em algum momento essa dimensão do existente vai, de alguma forma, se confrontar com uma certa historicidade na dinâmica da própria existência, né? Do próprio ser, do ponto de vista do próprio ser, né? E que ele vai, de alguma forma, relevar isso e desconstruir um pouco essa relação da história do ser, né? É isso que ele, de alguma forma, vai tematizar. O que é isso, né? O que é a história de uma vida? O que é a história de uma existência, né? E apresenta aquela tese clássica, né, de que a gente tende para o futuro, né? O ser, ele é um ser para frente, né? E que existe esse interstício entre o nascimento e a morte, que é a própria presença em sua experiência existencial, né? E que, na medida em que estar a presença seria o agora. Ele tá mostrando uma tese para depois, de alguma forma, problematizar essa tese, né? Que não é possível pensar presença nem como passado, nem como, embora ela se destine para o futuro, para a frente. Isso é um tema que ele já trabalhou em vários capítulos, né? Mas que a presença, de fato, é o agora, né? É o espaço de cada agora, né? E que é aí que está uma problematização que ele vai levantar, né? Como é que você pode reduzir a existência a uma sucessão de agoras, né? Isso que, de alguma forma, ele está questionando, né? Será que seria isso? Ele vai, de alguma forma, dizer que isso é inadequado pensar assim, né? Nós estamos entranhados numa presença e achar que nós somos agoras sucessivos não é a melhor forma de se delinear isso, né? E também, de certa forma, ele vai também problematizar que termos como contexto de vida, né? Que é o contexto de vida, né? Uma vida entre nascimento e morte, né? Uma sequência de agoras no tempo, né? Que seria uma existência, né? Tudo isso ele está, de alguma forma, levantando, né? Para, de alguma forma, buscar um olhar mais fenomênico, né? Que é o que ele vai
refletir, né, nesse parágrafo 72. Né? Já disse, estou seguindo na página 178, ele já apresentei o questionamento que ele apresenta em dizer que o real é a vivência simplesmente dada em cada agora, que ele está questionando isso. E vai, de alguma forma, dimensionar a questão temporal da presença, como é que isso se manifesta, já que não pode se simplesmente dizer que o real é cada agora, né? Isso, de alguma forma, vai fragmentar, né, a experiência da existência no seu efeito de conjunto. Né? E vai, de alguma forma, levantar um termo que é delicado, né, que é a existência como extensão da presença entre nascimento e morte. Né? O que seria essa extensão? E vem assim uma imagem, né? Eu vou falar uma imagem que não está aqui no texto, mas é como se esse brotamento da presença, né, que se manifesta num agora e que está de alguma forma entranhado no nascimento e na morte, né? E que de alguma forma abre esse campo fenomênico da presença. De alguma forma ele vai de alguma forma delinear algo mais ou menos nesse sentido que eu estou aqui compondo com vocês. Né? Ele não acha que ele vai questionar a gente achar que a presença seria uma soma das realidades momentâneas de cada agora, né? Como se fosse preenchendo uma moldura. Ele coloca assim, né? Cada agora preenche um pedacinho da moldura da existência, né? Ele acha que isso não dá conta da experiência fenomênica, né? Porque isso, inclusive, de alguma forma, fica como se fosse uma quantidade de agora. Isso acaba sendo até uma externalidade da presença. Você ficar colocando agora, assim, né? Como se fosse que essa moldura estivesse fora da presença. Coloca aqui. Deixa eu ver. Ele diz aqui, que é isso que a gente vai refletir. Toda tentativa de se no fim da página 178, toda tentativa de se caracterizar ontologicamente o ser entre nascimento e morte, tomando como ponto de partida ontológico implícito a determinação desse ente como algo dado no tempo, está fadado ao fracasso. Né? O ser não está algo entre o nascimento e morte, e dado no tempo. Né? Existe uma dimensão originária da própria presença constitutiva da própria temporalização. Né? Então, não é no tempo, como se estivesse num balde, né? E entre um agora, um passado do nascimento e um devir futuro, né? Como se fossem essas localizações assim contextuais, é isso que ele está que ele está questionando. A presença não preenche um trajeto e nenhum trecho da vida já simplesmente dado. Né? Dá a impressão assim, a gente nasceu, aí vai preenchendo a moldura do tempo, né? Até morrer. Essa questão desse entre vida e morte, a presença como entre vida e morte que vai preenchendo no tempo, é que ele acha que isso é fadado ao fracasso. Né? Ao contrário, né, a presença se estende a si mesmo, de tal maneira que seu próprio ser já se constitui como extensão, né? já brota, né? Como extensão no ser da presença. Né? A gente está no ser da presença, a gente não está. Nós estamos no ser da presença, a gente não está no tempo, ou no presente entre o passado e o futuro. Esse tipo de localização não dá conta do ser da presença. Né? No ser da presença já subsiste um entre que remete ao nascimento e morte. Então ele está relevando a dimensão ontológica da presença. Essa que é fundante, né? O ser da presença já funda em si nascimento e morte. Isso, de alguma forma, a gente se reporta ao que estava nos capítulos anteriores, que nós já estamos na morte, né?
também nós estamos na vida, né? Nós somos na morte, melhor dizendo, né? Nós somos na vida. Então não tem essas localizações a serem preenchidas como quem preenche uma moldura. Deixa eu ver. Essa questão de sermos do ser da presença, não vai assim desconstruir a noção de que a morte está no passado, que o nascimento está no passado, que a morte está no futuro. Nós somos presença. Nós estamos impregnados de nascimento e morte, né? De fato, a presença só existe nascendo, e é nascendo que ela já morre, no sentido de ser para a morte. Está tudo entranhado. Está tudo entranhado. Então, não tem uma questão de uma historicidade, de um contexto da vida como se fosse um espaço entre a vida e a morte. Não é um entre. A presença não está entre, ela é, né? Ela é presença. Né? A presença existe de fato. E ela só existe enquanto ser da presença, enquanto cura. Enquanto cura, a presença é o entre. Enquanto cura, essa sedimentação de experiências, né? Essa abertura constante, né? Essa abertura, essa aparição, né? Que já implica na aparição. É na aparição que implica a copresença do nascimento e da morte, né? Quanto dimensão do ser, né? Olha que interessante, a movimentação da existência não é o movimento de algo simplesmente dado. Não é que estamos na vida, entre a vida e a morte. Ela se determina pela extensão da presença. A movimentação da existência se determina pela extensão da presença. É isso que faz, assim, é pela aparição fenomênica da presença que se determina temporalizações, não o inverso, que tem o nascimento, que tem a morte, a gente está num espaço, né? É determinante, o próprio ser da presença determina a movimentação da existência. Né? É o que ele chama de acontecer da presença, está na página 179. Estender-se na extensão. Ou seja, ele faz todo o esforço de tirar, como se fosse o tempo, como se fosse uma bacia que a gente vai preenchendo, ou uma relação de agoras isolados, ou uma relação de objetos, né? Objetos no tempo, vai dizer, não, é o ser da presença que constitui o movimento da existência. É o acontecer da presença. É conquistar, portanto, uma compreensão ontológica da historicidade, uma compreensão do ser. Né? A temporalização se remete ao ser e não a um depósito de agoras entre o passado e o futuro, né? Entre o nascimento e a morte. É a dimensão ontológica que estrutura o movimento da existência. Isso nos remete, ao mesmo tempo que ele releva a questão da compreensão do ser e desse ser como determinante da historicidade, né? É que isso nos leva a outra questão, que é a consistência de si mesmo. É o quem da presença, quem da presença. A autoconsciência é um modo do ser da presença, que funda-se numa temporalização. Então, essa autoconsistência que de fato determina o movimento da existência, diagramada, referenciada ao ser da presença. Por isso que essa questão do ser nem sempre é relevada, né?
simplesmente dito que a gente nasceu, estamos entre um passado e um futuro, vivendo experiências no agora. Né? Não é o ser que determina tudo isso. De fato, porque, de certa forma, a historicidade, a origem, a historicidade se remete ao ser da presença. Essa é a origem, de fato. A dimensão fenomênica histórica. Não é. Aí ele vai citar vários exemplos do que não é. Né? Não é uma questão meramente epistêmica, de produção de saberes, não é uma construção de conceitos históricos, não é a sucessão da história que cria conceitos. Você está do lado de objeto, não é uma série de objetos históricos que vão se sucedendo, né? Se tornando objeto de ciência. Isso está, acho que até uma crítica que a gente pode pensar em relação ao Foucault, porque o Foucault é um epistemólogo. E aí, de alguma forma, o Foucault não estava escrevendo nos anos 30, 40, o Foucault estava recém-nascido. Mas é aí que mostra assim, a firmeza do rigor fenomênico do Heidegger. Ele diz que é o ser da presença que é inaugural da historicidade. Né? E a partir, se existe alguma questão de uma historicidade que se relaciona com o tempo, é a partir do processo da temporalização da presença. Não é uma sucessão do tempo do relógio, como a gente já viu. Isso ele já falou do ponto de vista da existência. Né? Não é simplesmente uma questão nem de calendário, nem de relógio, nem de sucessão de eventos históricos. Né? É porque existe essa dimensão fundante original da presença que a gente pode pensar em historicidade. Senão a gente recai numa ciência objetivadora, né? Pegar eventos históricos, transformá-los em objetos, né? Mostrar a construção dos saberes no transcurso da história, né? E aí perde a dimensão fenomênica. Né? E vai sempre reforçar que é a partir do fenômeno do ser que a gente pode compreender a historicidade. A abertura e interpretação pertencem essencialmente ao acontecer da presença. É a presença enquanto acontecimento que vai poder propiciar uma abertura historiográfica da história. E ele é bem radical no sentido de dizer que a interpretação existencial da historiografia como ciência visa unicamente a comprovar a sua proveniência ontológica da historicidade da presença. Isso que seria uma historiografia fidedigna ao fenômeno, né? Aquela que vai, de certa forma, comprovar a proveniência ontológica da historicidade da presença. Senão ela transforma a história em objetos, transforma a história num suceder de fatos, transforma a história numa sucessão de agoras, né? Que é isso que ele, nesse capítulo inteiro, está desconstruindo. Esse trechinho aqui que ele até põe em itálico, né, que está na página 181, uns 4 parágrafos do fim do parágrafo, uns 4 parágrafos do fim do parágrafo. Né? Ele diz assim: a análise da historicidade da presença busca mostrar que esse ente não é temporal, porque se encontra na história, mas ao contrário, que ele só existe, só pode existir historicamente porque no fundo de seu ser é temporal. E a dimensão do seu ser, na sua temporalização, no seu processo de cura, que vai permitir a existência histórica, a historicidade. Exigiria da gente pensar que haveria uma outra forma de ser que fosse eterno, ou que, não sei, vivesse em várias dimensões, e aí não precisasse ter história como a gente conhece. Né? Isso exige da gente imaginar que pode ter outras estruturas de ser, se a gente fosse invisível, se a gente tivesse várias mônadas em vários planetas, né, a nossa historicidade seria outra. Mas é porque a gente tem esse corpo, porque a gente tem essa presença,
tridimensional que existe um certo tipo de historicidade, né? Aí depois ele faz um contraponto, que a presença também se constrói no calendário, no tempo, faz a experiência do que com ela acontece no tempo. E até vai dizer, mas depois, daqui a pouco ele vai desconstruir. É claro que a dimensão do ser ou da natureza está no tempo enquanto intratemporais. Só que aí isso demanda uma discussão sobre a origem do tempo. E em outros capítulos já falou do tempo como temporalização do ponto de vista da dimensão do ser. Né? Que o tempo também brota da temporalidade da presença. É o que eu acabei de dizer. Imagina se a gente tivesse uma estrutura eterna. A temporalização seria outra. A historicidade seria outra. Portanto, o problema da história tem um enraizamento originário, nesse lugar ontológico do problema da história. É só a partir daí que é possível compreender uma historicidade fidedigna ao ser da presença, né, gente? E esse capítulo, esse parágrafo, de fato, é uma introdução a esse capítulo 5 sobre historicidade e ser, né? Que vai discutir a exposição do problema existencial da historicidade numa ontologia fundamental. Hoje, esse parágrafo a gente viu a compreensão vulgar da história, acontecimento. Esse parágrafo, de fato, é uma introdução, deixa eu ver aqui. O nome dele fica a exposição ontológico-existencial do problema da história. Ou seja, historicidade só pode ser compreendida para Heidegger a partir do ser da presença de uma dimensão ontológica. Qual história se manifesta a partir do ser que se mostra no mundo, né? Presença. O próximo parágrafo que a gente vai ver agora é a compreensão vulgar da história, do acontecer da presença. Vou citar os outros que a gente vai ver em sequência em outros dias, né? A constituição fundamental da historicidade, que é o parágrafo 74, a historicidade da presença e a história do mundo, e a origem existencial da historicidade a partir da historicidade da presença, o nexo da presente exposição do problema da historicidade, as pesquisas de Dilthey e as ideias do Conde York. Hoje a gente ainda tem mais um parágrafo, que é a compreensão vulgar da história e o acontecer da presença. Lembrando que o acontecer da presença é o que vai para Heidegger determinar a historicidade. Né? É fundante da historicidade. Né? É a dimensão originária do ser. O Edemir está colocando ali na 177, ele fala que no contexto da vida, entre nascimento e morte, consta uma sequência de vivências no tempo. Só é real a vivência do agora, as vivências do passado e futuro não são. Só que aí ele coloca isso, o Edemir, mas ele vai depois construir isso. O que eu não entendi, professor, é porque ele fala que a vivência do passado não interessa, só do agora, mas para a cura não interessa a vivência do passado? Essa é a pergunta. Ah, tá, não, mas é que na dimensão da cura, né, a temporalização parte a partir do... ela acontece a partir do ser, entendeu? Do ponto de vista do ser, o que a gente tem é a abertura do ser, entendeu? Entendeu? O futuro, até essa coisa, o futuro está na frente. Se ele já viu que, de fato, o futuro, ele vai dizer que em algum nível está na frente, mas é do ponto de vista do ser.
Entendeu? Onde tá onde é que a gente consegue localizar o passado do ponto de vista do acontecimento da presença, entendeu? Tem a abertura, entendeu? Tem a abertura. É a abertura que constitui, entendeu? Não sei se Não, deu para o clarear. Ederson colocou, se nossa estrutura fosse eterna, a temporalidade seria importante. Vamos pensar, é porque a gente tá mergulhado na decadência da presença. Né? Agora, imagine se a gente fosse eterno, se a gente fosse jovial e vivesse 1000 anos, com a aparência de 20 anos. Como é que seria a nossa relação com o passado? Entendeu? Imagina se a gente vivesse ao mesmo tempo em 50 dimensões. Entendeu? É. Não é que o passado não exista. É que a gente está vivendo sempre do ponto de vista da abertura, da presença. O Guilherme quer comentar. Vamos compor aí, Guilherme. Boa tarde, né? O Heidegger, ele explica isso melhor no seminário de Zolikon. Ele vai dizer que para a gente entrar, a gente lida com o tempo de uma maneira que o tempo está disponível. Por exemplo, eu tenho 1 hora da minha vida para estar aqui, né? Mas eu tenho 1 hora da minha vida a partir de que momento? A partir de agora, né? Eu sempre tenho o tempo a partir do momento que eu vivo ele, né? Esse é o momento articulador. A partir do momento que eu estou, eu posso dizer o que é passado, o que é presente e o que é futuro. Sabe? Por isso, quando ele fala que o que importa é a vivência do agora, do momento, é porque é o momento atual que articula toda a vivência do passado, do presente e do futuro. Só a partir desse momento, desse instante, que a gente consegue articular o tempo. Fora isso, nós não temos como. Porque o passado escapa, o futuro está por vir, e o presente ele se desfaz antes de se realizar. E nós estamos entranhados na abertura. Na abertura do presente, na abertura, tá todas as temporalidades difusas, entendeu? Então, ele está descrevendo o fenômeno. Então, assim, de uma certa maneira, ele está querendo dizer nesse capítulo, se a gente diz que a existência é uma experiência entre o nascimento e a morte, isso não dá conta da abertura. Né? É isso que ele está dizendo. Como é que a gente vai encarnar isso, entende, Ademir? É porque a gente tem uma concepção. Aí que ele entra não quer dizer que não tem uma intratemporalidade, não quer dizer que tem a hora do relógio, não quer dizer que daqui a meia hora o nosso encontro não vai acabar. Mas do ponto de vista do fenômeno é outra coisa. Está entranhado. Está entranhado. É isso que ele está querendo mostrar. Entendeu? Não é que lá o passado está aqui, o futuro está aqui, a vida, o nascimento está aqui, a morte está aqui. Entendeu? Está tudo entranhado. Entendeu? Não é que eu nasci em dezembro de 65. Eu estou entranhado no nascimento. Entendeu? Não é que eu vou morrer em algum momento. Daqui a pouco morrer. Daqui a pouco. Pode ser que um segundo ou 50 anos. Está entranhado já. A gente está na morte, a gente está no nascimento, a gente está no agora, que manifesta esse acontecimento. Estou tentando pensar a maneira do Heidegger, entendeu? Entende, Ademir? Que a gente é educado. Não, mas é passado. 5 anos atrás passou. Mas ele está entranhado. A gente está sempre se temporalizando. E a cura, essa constante abertura é o processo de cura, entendeu? A gente está sempre se atualizando, está sempre se temporalizando. Entendeu? Entendi. Você entende? Exige da gente a gente pensar do ponto de vista do ser, e não do ponto de vista nem do calendário, nem do relógio. Nem do material, só do ser.
É do ser. A gente não é o passado não é um objeto lá atrás, nem o futuro é um objeto lá na frente, e nem presente também é um objeto. Então a gente criou 3 objetos: passado, presente e futuro. Entendeu? E que aí a gente vai preenchendo as experiências do passado, vai projetando o futuro, tá? No aqui e agora que a gente olha no relógio, agora é 17h33. Mas não é assim, é do ponto de vista do ser. O ser está entranhado na abertura. É isso que ele quer sensibilizar. Né? Com isso ele desconstrói o que a gente... Não é que o passado não existiu. É que não é assim como o ser se mostra. Entendeu? Entendi. Entendeu? Ele está tentando descrever como a vida se mostra. A vida se mostra entranhada. Já está aberto. Está aberto e entranhado na vida, na morte, na temporalização da cura, na temporalização enquanto cura. Aí ele não remete ao conceito que a gente acha valioso do passado e do futuro. A gente está temporalizando na cura. Entendeu? É uma outra linguagem que ele está criando, entendeu, Edu? Entendi, professor. Porque a gente não tá, a gente se sente meio ET, entendeu? Entendeu? Né? Assim, porque ele não está explicando, ele está partindo, ele está centrando as questões da temporalização a partir do ser da presença. Entendeu? É outra coisa. Ele está criando uma linguagem fidedigna ao fenômeno. E a gente está acostumado com outra linguagem. A gente está acostumado com o tempo do relógio, né? A questão é que o ser humano ele existe independente do relógio ou não. É isso que ele traz para a discussão. Ele não está dizendo que ontem não existe. Está dizendo que o que funda é o ser da presença. Entendeu? É necessário ter alguém para dizer que ontem foi ontem. Um ser. Porque você tem não sei quantos anos de vida, é o teu ser que inaugura isso. Entendeu? Isso. E no parágrafo 73, gente, vamos compor juntos aqui. Deixa eu sentar melhor que estou escorregando. Senta no sofá aqui, estou escorregando. Aí, eu achei bem... A gente vai ter que ler com uma certa calma aqui. Deu uma preparada. E vai mais uma vez situar esse lugar do que se chama história. E aí isso vai compor até com a fala que a gente fez agora em partilha com o Edemir. Né? Aí ele vai começar a dizer: há significados de história que nem possuem sentido da ciência histórica, nem avisam como objeto. Ele vai dizer que tem a ciência histórica, tem o conceito de história do dia a dia, né? O passado considerado como aquilo que não ser mais simplesmente dado, porque está lá atrás, né? Ele tá mostrando, né? Como é que as pessoas elaboram, né? O presente, que é o simplesmente dado, porque está aberto, está acontecendo, né? No presente. Né? E demonstrando que a gente não pode escapar da história, porque muitas vezes, do ponto de vista da ciência histórica, né, o que a gente tem é essa visão do antigo, né? Cita até exemplo, as ruínas de um templo grego. Né? Hoje em dia não é mais o templo, né? Como era antes, mas existe a história do templo, por isso que se valoriza uma ruína. Está toda descambada, toda aos pedaços, mas ela tem a marca do tempo e da história. Né? E aí o passado ele surge como proveniência. Né? Ele está mostrando uma tese, tá, gente? Depois ele vai desconstruir essa tese. Né? Por isso dizer que é o que tem história, encontra-se inserido um devir, numa abertura, mas que se remete ao passado. Né? A ruína grega. Você fui em Roma, viu o Coliseu. Não, lá é uma ruína, não é mais o Coliseu lá dos combates dos animais com os humanos, né? Mas está lá ecoando, né, a sua historicidade, né? Tem uma história que isso de alguma forma, enquanto
E uma história também se projeta como um futuro, como um registro, né? Como uma influência que vai fazer para as novas gerações, né? O Coliseu tem milhares de anos, né? Está lá e continua gerando reflexão, né? E por isso existe essa história que se move no tempo, afetando os grupos humanos e a cultura, né? Dependente se já não existe mais o monumento como era há 2000 anos atrás, ele continua na sua influência cultural, na sua influência na comunidade, né? Dentro desse contexto, ele vai grifar os 4 significados mencionados na história a partir desse exemplo de uma ruína, que é o que ele citou. Falou de uma ruína grega, peguei o Coliseu, que é mais fácil de visualizar. História é o acontecer específico da presença existente que se dá no tempo. Esse acontecer que vale como história em sentido forte, tanto o passado como também o legado, que ainda influi na convivência. Então, existe um acontecer específico da presença. Não importa que não exista mais o templo grego, mas a presença da ruína, existe uma presença que se dá no tempo, né? Na historicidade, essa presença que se dá no tempo. É que nem na vida, né? Tem pessoas que são influenciadoras, né? Para qualidades, para defeitos, né? Enfim. Né? É uma história de vida que marca um caráter, que marca uma presença, né? Mas é uma presença de um ser que se faz histórico, né? Que pode, inclusive, esse ser pode ser uma ruína. Assim, no sentido, é um ente ruína, né? Mas, assim, existe uma presença ruína. A Tatiane colocou assim: seria como Descartes falou, penso, logo existe. Pensar como fenômeno do ser no agora, pelo menos foi o que entendi. Bom, aí a gente entra a questão de pensamento e existência, que é o tema do psicologia humanista, que aí abre um grande portal, Tati. Quem sabe agora no debate a gente pode comentar, mas isso... Penso, logo existo, existo, logo penso, é a diferença entre você ser um intelectualista, mentalista e ser um fenomênico, né? Existencialista. Isso é um grande tema. Na medida que se refere ao homem como sujeito dos acontecimentos, estes significados de se dar no tempo, né? De ter um passado, de ter um legado, né? Aí ele faz um mundo de indagações aí que ele apresentou de certa forma a partir do exemplo da ruína no horizonte para a gente debater. E aí começa a fazer um mundo de indagação. Vamos ver como é que isso se estrutura aqui no nosso aqui agora, né? Como se há de determinar este caráter do acontecer, né? O que é acontecer? Será acontecer uma sequência de processos, uma alternância de aparecimento e desaparecimento de dados, né? Isso acontece toda hora. Às vezes você tira um Titanic lá do fundo do mar, isso muda toda uma historicidade, né? De que maneira esse acontecer da história pertence à presença? Está no fim da página 184. A relação entre o acontecimento histórico e a presença. É o elemento-chave dessa fenomenologia histórica do Heidegger, né? Será que a presença de fato é primeiro algo simplesmente dado, para depois oportunamente entrar numa história? Está mostrando como se fosse a causa, uma presença que é dada e depois vai virando história, né? Será que a presença só se torna história enredando-se em circunstâncias e dados? Né? Porque às vezes pode ter um monumento aí que as pessoas nem valorizam, né? Ou será que o ser da presença se constitui primeiramente pelo acontecer, de tal modo que somente porque a presença é em seu ser histórica, em que circunstâncias, dados e envios se tornam ontologicamente possíveis? Está dizendo, a presença em seu ser é histórica? Isso que ele está perguntando. A presença já é em seu ser histórica? Porque na temporalização da presença que acontece no tempo, justamente o passado é que possui uma função acentuada? A gente vê, né? A ruína.
A ruína transforma, dá um valor no passado. Pode estar arruinado aqui agora, tem lá numa planície grega, numa ilha grega, uma ruína que, mais que os restauradores conservem, né? Os efeitos do tempo estão atingindo a ruína. Isso continua sendo valorizando enquanto história. Né? Como é que isso acontece? É isso que ele vai dizer. Ele vai mostrar uma tese aqui, que eu já tinha lido isso, mas depois, lá na frente, ele vai dar uma desconstruída, então prestar atenção. Se a história pertence ao ser da presença, e esse ser se funda na temporalidade, então a análise existencial da historicidade deve começar com as características do que é histórico. Possuem visivelmente sentido temporal. O que acontece? Você vê um monumento que está marcado, tem uma presença nesse monumento, e é claro, se você tem um monumento que tem... Eu moro num apartamento que tem 10 anos, é diferente de uma casa de Pompeia, depois do Vesúvio, e que tem 2.000 anos a casa. Né? Então, existe um elemento histórico, né, que registra toda uma temporalidade de um monumento que tem 2.000 anos e um meu apartamento que tem 10 anos. Né? Entendeu? Então, se nesse sentido a história pertence ao ser da presença, então a temporalidade vai, de alguma forma, marcando esse ser, e por isso a valorização do passado. Né? A temporalidade o tempo vai mostrando seus sinais. Né? Aí ele diz o exemplo das antiguidades conservadas no museu, que pertencem a um tempo passado, que se encontram também simplesmente dadas no presente. Está aqui no presente manifestando no passado. Né? São dadas. Né? Ele vai depois dar uma desconstruída nisso, tá, gente? E aí ele vai tematizar isso. Imagina que você está olhando uma antiguidade no museu. Se esse instrumento ainda não passou, em que medida ele é histórico? Porque ele tem uma importância histórica. Né? Fui no Museu do Ipiranga no domingo passado, estava lá um ferro de passar roupa dos anos 30, virou monumento histórico, né? Estava lá na vitrine. Né? Não é tão antigo assim, né? Como se estivesse cravado, como se estivesse parado no passado, né? Isso que reflete uma história dos anos 30. Ou então, o Coliseu reflete uma história de 2.000 anos atrás. A gente olha. Será apenas porque ele se tornou um objeto de interesse historiográfico no cultivo das coisas antigas e regionais? É um objeto historiográfico na medida em que é histórico. Ele vai começar a fazer uma diferença entre historiografia e história. Né? É um objeto historiográfico. Porque, de algum modo, é histórico. Vamos com calma que a gente vai destrinchar esse trecho. Com que direito chamamos esse ente de histórico, essa antiguidade, né? Se ele ainda não passou? Continua aí, né? Mas a gente chama de histórico. Né? E hoje está como simplesmente dado como registro de uma história. Será que elas são ainda o que foram? Será que o Coliseu hoje é ainda o que ele foi? Todo mundo olha o Coliseu como se fosse uma coisa do passado. Será que ele ainda é o que foi? O que ele suscita? Porque as coisas se modificaram. Isso que eu falei, não é o Coliseu. O Coliseu era feito de mármore, tinha umas cortinas que cobriam no alto, assim, umas coberturas, é outra coisa, né? Ele acaba sendo vivenciado de uma outra maneira. Aí ele fala que com o correr do tempo, o utensílio tornou-se frágil e deteriorado. Nem o Coliseu, a antiguidade. Então, o que foram as coisas? Já que as coisas passam, né, de repente elas
elas ficam deterioradas, decadentes, mas têm uma importância no museu, o que elas foram? Né? O que elas foram, já que hoje elas não são o que elas foram, entendeu? Isso serve para a gente, tá, gente? O que nós somos hoje, já que hoje nós não somos o que fomos, né? Né? Entendeu como é? Né? Ainda isso dentro de uma perspectiva histórica, né? Em uso ou fora de uso, elas não são mais o que foram. Elas são um monumento, elas são uma relíquia, elas são uma antiguidade. O que então passou? Ele diz que o mundo não é mais. O intramundano daquele mundo já não é mais simplesmente dado. Ninguém vai mais lá no Coliseu para ver gladiadores se matando. Entendeu? Esse mundo já passou. Né? Ninguém vai ver um ferro de passar roupa dos anos 30 e vai usar para passar roupa. Ele está na vitrine. Né? E é dado como pertencente ao passado. E aí ele indaga o que significa não mais ser do mundo. Né? Porque não tá, é uma realidade intramundana que passou. O mundo é somente no modo da presença existente que de fato é enquanto ser no mundo. Ele foi lá pegar o exemplo passado para dizer que essa presença intramundana passou. Ninguém vai mais no Coliseu para ver gladiador. A gente vai lá para andar naquelas ruínas e ter um registro do passado. Né? O mundo é somente no modo da presença existente, de fato, enquanto ser no mundo. A função se torna outra, exatamente. Repito, o mundo é somente no modo da presença existente, que de fato é enquanto ser no mundo. Ele vai agora destrinchar o que ele acabou de dizer. A antiguidade funda-se no passado da presença, a cujo mundo elas pertenciam. Em consequência, somente a presença passada e não a presente seria histórica. Né? Vou repetir, o Coliseu, o Coliseu hoje não tem função de gladiador. É de você ver uma presença passada. Né? Isso me deu uma nostalgia da vida, né? Porque às vezes a gente pode ser olhado como uma presença existente, né? Então uma pessoa que passou, né? Me deu uma nostalgia agora da vida. Né? Isso implicaria da gente entender o passado como que não é mais simplesmente dado, ou que não está mais à mão. Se você entende o passado como você entende uma relíquia, então aquilo que já não é mais simplesmente dado, a relíquia tem 2000 anos, e é uma coisa que está lá. Está lá e é uma presença do passado. Né? Aliás, andar em Roma dá uma desolação, desolamento que fala. Gente. É tudo ruína. Né? O centro antigo de Roma é tudo ruína, dá uma tristeza, dá uma coisa tão desolada. Aí você vê o vídeo no YouTube com a atualização, né? Faz o exercício, procure o YouTube, Roma Antiga atualizada, né? Mostra aquela ruína, depois o computador mostra os efeitos da Roma como seria, né? Toda cheia de mármore, daquelas coisas maravilhosas, né? Dá uma desolação. As antiguidades, ainda simplesmente dadas, possuem um caráter passado e histórico. Tem uma pertinência instrumental, mostra a proveniência de um mundo, né? Isto é primordialmente histórico. Né? Por ter sido presente, não é mais, né? Isso é primordialmente histórico, é isso que ele está falando. Isso é primordialmente histórico, mas aí é que vem a reflexão dele fenomênica. Mas será que a presença só se torna histórica pelo fato de não mais estar presente? Você vê o Coliseu hoje, você olha assim, não está mais presente, não é mais centro de gladiação, é um monumento. Né? Ou será que ela é histórica justamente na medida em que de fato existe? Aí a questão da existência que ele vai dizer. Será? Ele coloca em itálico na página 186.
Será a presença o vigor de ter sido apenas o sentido do que vigora por ter sido presente? Ou será ela o vigor de ter sido enquanto algo atualizante e por vir, ou seja, na temporalização da sua temporalidade? Ele está mostrando assim, a gente tem a questão de olhar como uma relíquia, é a presença do passado, ou o vigor de ter sido, ou outro sentido, o vigor de ter sido enquanto algo atualizante e por vir, ou seja, na temporalização da sua temporalidade, ou seja, um outro movimento. Você olha o monumento, o Coliseu hoje, você vê como algo atualizante, né? Uma temporalização da sua temporalidade. Isso fica mais claro porque deve ter tido um mundo de monumentos que foram destruídos e a gente não tem a temporalização nem a atualização dele, porque foi tudo destruído. O Colosso de Rhodes foi destruído, a gente sabe que existe, aí foi destruído. Não tem vestígio. Né? Tem muita coisa que não tem vestígio nenhum. Eu fui agora para o Peru. Os espanhóis destruíram tudo, só ficou o fundamento e em cima eles colocaram uma igreja. Entendeu? Então a gente tem que imaginar o que era o templo Inca no lugar que hoje tem uma igreja. Entendeu? Mas isso é uma temporalização de sua temporalidade. E repito, imagina, tem coisas que existiram que não existem mais. Então nem tem temporalização, não tem presença. Por isso reforça até a pergunta do Edemir. Presença. O que é presença? Tem presença porque tem temporalização. Né? Se não tem temporalização da presença, não tem passado. Entendeu? Por isso que ele afirma que tem a temporalização da presença. O ser da presença. A partir dessa análise provisória do instrumento simplesmente dado, que não obstante é algo passado e pertence à história, torna-se claro que esse ente só é histórico com base em sua pertinência ao mundo. Tá? Pertinência e pertencimento ao mundo. Né? O mundo, no entanto, possui um modo de ser histórico que constitui uma determinação ontológica da presença. O mundo é a determinação do ser da presença. Senão seria outra coisa. Se os dinossauros não tivessem sido extintos, o ser da presença do mundo seria outra coisa. Né? Imagina se tivessem dinossauros, o ser do mundo seria outro. O passado não tem um sentido unívoco, distinguindo-se claramente do vigor de ter sido. Ele fala do vigor, é interessante isso, né? Olha como é que é o trabalho valoroso dele. O vigor de ter sido é o ser da presença. Diferente do passado. Tem coisas que passaram e que não são mais. Agora, quando você olha o Coliseu, você vê o vigor de ter sido. Você é capaz de imaginar os leões, os tigres, os gladiadores. Lá no Coliseu, eles inundavam de água, tinha até disputas com barcos, entendeu? Você é capaz de na temporalização, em 2023, ir no Coliseu e ver o vigor de ter sido. Né? Só que isso é o ser da presença. É presença. E o vigor de ter sido se temporaliza de modo igualmente originário. Aqui agora, a gente está aqui, a gente é o vigor de ter sido 60 anos, 50, 30, 40. Tem várias pessoas que são o vigor de ter sido, né? E ao mesmo tempo estão temporalizando aqui. Aí tem gente que deixou de temporalizar, né? Gal Costa morreu, era fã dela. Ela está virando monumento. Primariamente histórico, dizíamos, é a presença. Secundariamente histórico é, porém, o que vem ao encontro dentro do mundo. Não apenas um instrumento à mão em sentido amplo, mas também a natureza no mundo circundante como solo histórico. A presença ela é histórica, o ser da presença, mas também tem coisas que estão chegando no aqui e agora e que estão constituindo
essa temporalização, né? As coisas estão chegando, instrumentos, a gente está aqui se temporalizando. Aqui agora a gente está se temporalizando enquanto encontra estudos, né? E ao mesmo tempo é uma pertença ao mundo, e o mundo também se temporaliza pelo ser da presença. Entende? Tudo, né? Se nós fôssemos fantasmas, o planeta Terra seria outro. Se a gente tivesse 3 cabeças, o planeta Terra seria outro. Entendeu? Se a gente tivesse asas, o planeta Terra, o ser do mundo seria outro, né? E sua historicidade seria outra. Por isso ele coloca, está bem claro, né, gente? Esse primado do ser na constituição da historicidade, né? Ao contrário de outros autores. A gente estuda Foucault, é o primado dos saberes em relação na constituição do mundo, né? E é justamente isso que está falando. A partir dessa análise, por exemplo, de uma antiguidade, ele está conseguindo, nesse trabalho, mostrar que o que determina o ser do mundo é o ser da presença. É o ser da presença que se manifesta no momento presente, mostrando o vigor de ter sido, tá? Que isso é uma temporalização, é uma abertura no aqui e agora, né? A gente manifesta o nosso passado, mas quando a gente está no aqui, atualizante, a gente mostra o vigor de ter sido. No momento que a gente morre, gente, a gente vira uma antiguidade, pode virar antiguidade na cabeça de umas pessoas, né? Pode ter meu artigo, quando eu morrer, os artigos que eu escrevi viram uma antiguidade. Esse livro é uma antiguidade do Heidegger, né? Embora a leitura dele seja atualizante, tem um vigor, né? É nós que atualizamos, é o nosso ser que atualiza o Heidegger, entendeu? É o primado do ser. Não é que o Heidegger tem essa potência, é o nosso ser. No momento que ninguém lê o Heidegger, entendeu? Não tem atualização, né? Ele chega a dizer, o intervalo temporal entre o agora e o hoje não tem, por isso, nem importância constitutiva, primária para a historicidade e descendente propriamente histórico. Ciência ontológica. Por isso ele diz, a gente não é ele reforça, assim, ele reforça uma coisa aqui. Por isso algo não está, nós não estamos simplesmente no tempo. Nós somos nós somos o ser na presença, né? E é o ser na presença que constitui o mundo, que constitui a realidade, né? Entendeu? Ninguém nega que, no fundo, a presença humana seja o sujeito primário da história. Isso é explicitado de forma suficientemente clara pelo conceito vulgar de história. Todavia, a tese, a presença é histórica, não significa apenas o fato ôntico de que o homem representa um átomo mais ou menos importante no fluxo da história do mundo. Não é que nós somos sujeitos constituindo história, não é uma coisa ôntica, cotidiana, né? Sendo a bola desse jogo de circunstâncias e acontecimentos. A tese coloca o seguinte problema, a tese que é a presença histórica. Em que medida, em quais condições ontológicas, a historicidade, quanto constituição essencial, pertence à subjetividade do sujeito histórico, que é a tese que ele vai trabalhar, que já está trabalhando, vai trabalhar nos outros parágrafos. É o ser na presença, que é o elemento-chave da constituição da história, né? Isso é muito coerente com a ontologia dele. É claro que tem outras formas de pensar. Tá? No momento que o ser cessa o vigor de ter sido. E vira uma presença no passado. Mas que, ao mesmo tempo, tem um vigor de ter sido enquanto historicidade atualizante. Veja o Coliseu. O Coliseu deixou de ser o espaço dos gladiadores para se tornar
vai ser atualizado como um monumento do passado. Ele existe, né? Mas ele existe agora como não como o espaço dos gladiadores, mas como uma presença, uma presença no passado. Passado no presente, né? Seria isso? Atualizado. É muito esse parágrafo exige da gente, talvez assim, o que eu tô, na medida em que eu falo, eu estou incorporando um pouco a experiência do Heidegger com vocês, por isso que é importante, né? Digo e repito, uma coisa é eu ter lido esse livro que eu li há um tempo atrás, muito tempo atrás. Ler com vocês eu consigo refletir, espelhar essa experiência em conjunto, né? E exige da gente isso, ser na presença. Ser na presença que não se reduz a um passado com uma unidade lá atrás, o futuro mais para frente, o presente ou agora. Esse esquematismo é insuficiente para a gente compreender o ser no mundo. Isso exige da gente uma outra percepção, que é o que o Heidegger nos oferta, né? Nos provoca, né? Nos incita. E aí, pessoal, essa foi a facilitação. Confesso que eu acho que foi uma das facilitações mais árduas dessa nossa jornada. Para mim, foi. É que chega no final de série tempo, né? Fala mais alto que. É que chega no final de série tempo, as coisas começam a ficar estranhas. Porque é aqui que o Heidegger está prestes a chutar o balde. Porque é o que eu falei lá no começo, o Ser Tempo é uma obra incompleta, né? O Heidegger prometeu pra gente 4 partes, ele só entregou 2. Né? Ele só entregou 2 porque ele percebe que a análise dele da história não é boa. Aí ele para. Ele fala muito mais, ele fala da história muito mais melhor em escritos póstumos, né? Sim. Por exemplo, Contribuições para a filosofia. Contribuições para a filosofia é sua história. Né? E ele larga a interpretação a partir da presença. Porque ele fala que não é suficiente interpretar a história a partir da presença. Ele fala que interpretar a história a partir do mundo. Né? Aí, por isso que eu acho que essa parte da interpretação da história é muito confusa. Parece que ele está tentando articular algo que está sempre fugindo pelos dedos, né? Porque ele fica meio impositivo, né? Ele fica meio impositivo, porque o que acontece, quando ele fala que a história ela depende do ser, né? Você precisa de um ponto que defina a factualidade, né? O que de fato aconteceu. Se a presença ela é articulada pelo futuro, ela não pode atestar o que aconteceu. Então, já passou. Ela pode o quê? Ela não pode atestar o que aconteceu, porque já passou. Você precisa de um outro ponto de vista. Né? Por isso que, pegando o que a Tati falou, né, tem isso, né? Resistência e resposta. A gente sempre esquece. Tem a res divina, né? Que é a que posiciona as outras duas. Né? Ninguém nunca fala, mas Descartes era católico, né? O Descartes falou o que posiciona... O pensamento está em Deus, né? O que posiciona a coexistência e a coisa que pensa é Deus. Ele precisa de um ponto externo para articular as duas, né? O que o Heidegger não tem aqui. O Heidegger está tentando articular a história apenas com a presença. Não dá conta. Ele precisa articular a história com o mundo. Né? Tanto que depois ele troca a palavra história por faticidade. O que de fato foi. Né? História o quê? Ele troca a palavra história por faticidade. Ah, tá. O que de fato foi. Né? E assim, não vai chegar lá. Estamos chegando no nó do Heidegger, que aí a gente percebe certas insuficiências, né? Embora o raciocínio seja brilhante. O raciocínio é brilhante, mas se o autor considera insuficiente, a gente pode falar que é insuficiente. Ele admite isso. Ele admite.
Mas Guilherme, posso te pedir um favor? Você tem uma bibliografia completa do Heidegger para mim? completa, Completa não, uma ampla, pode ser ampla. ampla, eu já posso te ajudar. Tá bom. Mas eu posso fazer. Procurar o que eu ainda não li. O que eu ainda não procurei para ler. Mas assim, tem os mais essenciais, né? Os mais importantes para a trajetória dele. Então tá. Questões, pessoal, como é que vocês sentiram? O Edemir foi bem exemplar no sentido do dilema que o Heidegger nos desperta. É complexo, Heidegger, muito complexo. Essa noção de ser, né? Ser na presença meio que desmorona as temporalidades, enfim. E o pior é que ele tem ainda o livro mais fácil dele, gente. Isso que é o pior. Também informe para quem está presente, para quem vai estar no vídeo. Estamos montando o projeto de 2023 para começar em março, né, Guilherme? Uhum. A gente vai ler o livro. Fala os 2 livros para a gente, Guilherme, por favor. Nós vamos começar no dia 23 de março o Sexo, Gênero e Sexualidade da Elzor Dolin. Para em junho. É junho? Nós retomamos. Não, maio. Para em maio, nós retomamos com as origens do totalitarismo da Hannah Arendt, começando pelo final. Que é o capítulo do totalitarismo. Que é a parte 3 do totalitarismo. Você tem PDF dele aqui, Guilherme? A gente vai providenciar. Ah, tá bom. Você tem, né, Guilherme? Já pode providenciar. Já pode. Já tem. Quer dizer, tem. Quem puder já ir lendo, gente, porque vai ser bem intenso, tá? Então é isso, gente. Alguém quer comentar, gente? Agradeço a todos, todas e todos por terem, assim, em pleno mês de janeiro, verão brasileiro, retomado essa nossa jornada. Temos mais 7 encontros. Semana que vem é o Guilherme, que a gente é o 74, 75, Guilherme? 74, 75. E daqui a 15 dias a Tati é o 76, 77, é isso? É, né? Sim. Então tá, gente. Então tá. Vocês querem comentar? Senão a gente vai finalizando. Acho que Tchau, gente. Boa semana. Obrigada. Valeu, gente. Boa semana. Tchau. Para a gravação, quem quiser conversar um pouquinho, até mais. Fernando, você quer